Então sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, no Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Se inscreva no nosso canal, peça para os amigos se inscreverem no nosso canal, porque conhecer a doutrina espírita é se conhecer. E quanto mais divulgamos a doutrina espírita, mais divulgamos o nosso conhecimento. E como o Espírito de Verdade disse, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Isso nada mais é que uma instrução para nós. Estamos nos instruindo sobre nós mesmos. Então nós vamos fazer a leitura e durante a leitura vai ter os apartes. Quem quiser fazer um comentário pode ficar à vontade para fazer. Então vamos começar com a prece, com o Pai Nosso, Depois não tem necessidade de fazer a prece de encerramento, só a prece inicial só. Então que os bons espíritos nos orientem, nos guiem, nos guarde, e os desencarnados que estão conosco possam nos auxiliar, nos amparar, nos proteger, para que tenhamos uma noite de esclarecimento, de paz e de harmonia. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a vossa vontade, aqui na terra, como na espiritualidade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus Cristo. O Evangelho, Parece que alguém perguntar, você tira, aí não dá, eu passo o microfone para a pessoa. Quem não quer aparecer, senta aqui, ou na ponta, e quem aparece, senta nas cadeiras do lado. Lê o prefácio? Vamos pro prefácio. Tá. Nós vamos começar com o estudo 1 do Evangelho, Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que ele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes. Vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Então, o Espírito de Verdade, muitas pessoas ainda têm dúvida de quem possa ser. Alguns dizem que é o próprio Jesus, o governador do planeta, que orientou e coordenou todo o trabalho da codificação espírita. Então, aqui está conclamando as pessoas a terem consciência, a se amarem e a divulgar, e a terem consciência de si mesmo. Como é que eu, espírito, tenho consciência de mim mesmo? Me estudando. Agora, eu paro de estudar quando? Não tem prazo para parar de estudar. Senão eu me torno Deus. Se eu sei de toda a minha existência, eu me equiparo a Deus. Então o estudo é constante, mesmo quando eu atingir a esfera crística e não precisar reencarnar mais. É como as pessoas falam, ontem nós falamos na palestra da noite, Ah, mas aquela pessoa é PhD em tal assunto. Ela é PhD em transplante cardíaco e resolução de problema cardíaco. Ela é o melhor médico do mundo.
Se o coração dela parar, ela consegue fazer o coração dela voltar a bater? Então ela não é Deus. Ela não se conhece o suficiente. E nós também não nos conhecemos. Então nós temos que desmascarar o orgulho e a vaidade que impede de nós nos conhecermos. E quanto mais nós aprendemos, o maior sábio da humanidade tem em si a pecha de ser o maior sábio, que é Sócrates, o precursor do espiritismo, junto com Platão, porque ele disse a seguinte frase: eu só sei que nada sei. Então, quando nós temos a humildade de saber que precisamos aprender, e não só aprender uma doutrina, mas se conhecer, estamos no caminho certo de Deus. Estamos dando a oportunidade, através da humildade, de termos o conhecimento. É claro que o trabalhador da casa espírita também não pode parar de estudar. Não tem cabimento um trabalhador de uma casa espírita que acha que não precisa estudar mais, porque ele não entendeu o espiritismo. Só quem não entendeu a doutrina espírita que acha que não precisa ter mais estudo. Se nós sabemos, através da literatura espírita, que inclusive na dimensão espiritual, quando nós nos desdobramos ou nos emancipamos do corpo, no período do sono, ou quando desencarnamos do corpo físico, nós também estudamos na dimensão espiritual. Não se perde tempo. A não ser que eu me equipare a Deus, aí eu não preciso estudar mais, né? Então, o estudo é constante. É isso que está chamando a gente aqui, esse prefácio. Alguém quer fazer um comentário? Alguma coisa? Não? Não. Inclusive, esse prefácio, ele é cantado pelo Carlinhos Conceição. Muito bonito, depois dá para pesquisar no YouTube. Carlinhos Conceição, do Rio de Janeiro. Carlinhos Conceição é um músico espírita, né? Com muitas letras espíritas. Fantástico, que nem Elizabeth Lacerda, né? São dois ícones da área da música, tem outros também, muito bons, não vamos falar aqui, esquecê-los também. Mas o Carlinhos Conceição e Elizabeth Lacerda são os dois que levam o espiritismo através da voz para a eternidade, para a humanidade. Introdução. O objetivo desta obra. Podem dividir-se as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última se manteve inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. É o terreno onde todos os cultos podem se reencontrar, a bandeira sob a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças, porque jamais foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte levantadas pelas questões de dogma. Aliás, discutindo-as. Deixa eu fazer uma parte. Vou fazer uma parte aqui. Ela acabou de ler a palavra dogma. E há muitas pessoas que levam para o não entendimento essa palavra. No capítulo 23 ou 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar Erasto falando para nós, da missão dos espíritas, nós espíritas levarmos o dogma do espiritismo. Mas muitas pessoas acham que dogma é só coisa de igreja católica. E esquece que dogma é princípio. Quais são os princípios da doutrina espírita? A pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, não há nenhum lugar no universo sem habitação, a comunicabilidade com os mortos, com os desencarnados, né? Esses são os dos dogmas dos espíritas, uns dos princípios do espiritismo. Ao contrário dos princípios católicos, esses princípios precisam ser debatidos e esclarecidos. Então, quando alguém fala que não tem dogma no espiritismo, ele está contradizendo Kardec. Quer dizer, o espiritismo não tem princípio? Os princípios são esses,
né? E a comunicação, a reencarnação e tudo mais. Então a gente vai encontrar muito a palavra dogma no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Só que as pessoas que não estudam levam para o pejorativo e falam, não, no Espiritismo não tem dogma. Como não tem dogma? Não tem princípio? Então, por isso que é importante a gente estudar, esclarecer e pegar o espírito da letra, né? Para a gente entender melhor Kardec. Aliás, discutindo-as, as seitas encontrariam aí sua própria condenação, porque a maioria está mais interessada na parte mística do que na parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida, privada ou pública, o princípio de todas as relações sociais, fundadas sobre a mais rigorosa justiça. É, enfim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade esperada. Um canto do véu levantado sobre a vida futura. É esta parte o objeto exclusivo desta obra. Lembrando que quando fala do homem, está falando do ser humano, né? Todo o mundo admira a moral evangélica. Cada um lhe proclama a sublimidade e a necessidade, mas muitos o fazem confiantes sobre o que dela ouviram dizer, ou sobre a fé originada de algumas máximas, que se tornaram proverbiais. Mas poucos a conhecem a fundo, menos ainda a compreendem e sabem deduzir suas consequências. A razão disso está, em grande parte, na dificuldade que apresenta a leitura do Evangelho, ininteligível para a maioria. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem, fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem compreendê-las. Quer dizer, infrutíferamente. Os preceitos de moral disseminados aqui e ali, confundidos na massa de outras narrações, passam desapercebidos. Torna-se então impossível compreender-lhe o conjunto e fazê-lo objeto de leitura e de meditação em separado. O que eu entendi daqui é que as leituras do Evangelho são difíceis, né, para as pessoas. Não é todo mundo, né, que consegue. É. Porque a gente tem que interpretar, né? Não é só ler, né? Não é só ler. É como a oração. As pessoas falam, vamos fazer o Pai Nosso ameniza o lugar. Aí a pessoa decora o Pai Nosso e fala. É automático. Ela não está prestando atenção no que ela está falando. Se a gente degustar o Pai Nosso, você vai ver quantos ensinamentos morais tem nessa oração, né? De humildade, de amor ao próximo e de resiliência daquele que está orando. Mas não, a gente faz de uma maneira, vamos harmonizar o ambiente e fala. É que nem aquela pessoa, eu vou fazer, só ela faz a prece. Quer dizer, só ela tem contato com Deus e os outros, né? Então todos têm que fazer a prece, todos têm que orar, todos têm que se conectar com Deus, mas se conectar de verdade, né? É melhor eu me trancar no meu quarto, fazer como a gente costuma falar aqui, daquela música da Elis Regina, se eu quiser falar com Deus, e falar com Deus no meu quarto, do que vir aqui e ficar falando do Pai Nosso e não resolver nada. Às vezes um olhar, né? Como Jesus falou para os apóstolos, né? Que os apóstolos perguntaram, que ele chegou para os apóstolos e falou, vocês fizeram bem para mim. E os apóstolos falaram, quando nós fizemos isso, mestre? Quando vocês fossem me visitar, eu estava doente, vocês foram me visitar, fizeram bem para mim. Estive preso, vocês foram me visitar, fizeram bem para mim. Quando eu estive com fome, vocês me deram de comer, fizeram bem para mim. Quando eu estive nu, vocês me vestiste, fizeram bem para mim. Aí os apóstolos perguntaram, quando fizemos isso para você, mestre? Aí Jesus falou, quando fizeram isso aos mais pequeninos dos meus irmãos. Isso é uma oração,
Então a gente não tem que ser espírita contemplativo, como muitas pessoas são. Sabe, o espiritismo em toda a teoria, mas e a prática? O espiritismo é para praticar, não é para contemplar. Claro que é bonito você achar uma mensagem bonita, uma música bonita, mas não é só isso. O que eu faço com isso? Eu tenho que colocar em prática. A oração é uma hora e ação. É orar para se ligar a Deus e ação. Nós precisamos agir, né? Alguém quer falar alguma coisa? Lembrando que é importante, né? Você sempre bate nessa tecla, né? Do Evangelho no lar, né? E é muito importante ter um dia da semana para a pessoa estudar. Foram feitos, é verdade, tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno lhes rouba a ingenuidade primitiva, que lhes dá, ao mesmo tempo, o encanto e a autenticidade. Ocorre o mesmo com as máximas isoladas, reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Não são mais, então, que aforismos que perdem uma parte do seu valor e do seu interesse, pela ausência dos acessórios e das circunstâncias nas quais foram dadas. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nessa obra os artigos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos tudo o que era útil ao desenvolvimento do pensamento, não eliminando senão as coisas estranhas ao assunto. Por outro lado, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Saci, assim como a divisão por versículos. Mas, em lugar de nos prender a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente, segundo sua natureza, de maneira que elas se deduzam tanto quanto possível umas das outras. A chamada dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação vulgar, julgando-se oportuno. Não haveria aí senão um trabalho material que, por si só, não teria sido senão de uma utilidade secundária. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação às diferentes posições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Oi? Presta atenção. Vou levar o microfone. Você está aqui? Não, só uma dúvida. Aqui nessa parte que eles falam que fizeram um código moral e universal sem distinção de culto. Isso quer dizer que eles fizeram, juntamente com os espíritos, tudo para qualquer tipo de religião, não só para a parte espiritismo, né? Exatamente, porque quanto nós evoluirmos, nós espíritos, nós não precisaremos mais de religião. Porque como Jesus nos ensinou, nós seremos um com o Pai, um com Deus. Se eu já estou ligado a Deus, eu não preciso mais de ser religado. A religião é para me religar a Deus. Então, a doutrina espírita, ela veio para trazer o ensinamento de Jesus de Nazaré, que é o ensinamento universal da convivência entre encarnados e desencarnados. Ele ampliou o ensinamento de Jesus para os desencarnados também. E aí vai fazer com que nós não precisemos de culto no futuro, distante, mas ainda no futuro, porque nós estaremos ligados com Deus. Então a religião é momentânea para que nós ainda precisemos ter algum lugar, ter algum ensinamento que nos fale de Deus, para que nós entendamos o que já está na nossa consciência. Porque a lei de Deus não está só nos livros.
está na nossa consciência. Aliás, a verdadeira lei de Deus está na nossa consciência. Nos livros tem algumas interpretações, porque a Bíblia foi escrita em aramaico e hebraico, a linguagem de Jesus. O hebraico, o aramaico, era o inglês da época. E depois vai traduzido para o grego. E muitas palavras se perderam e tomaram significativos diferentes. Você vê numa frase aqui do Evangelho que a gente vai estudar, aquela parte de Jesus que fala que quem não odiar seu pai e sua mãe não é digno de mim. Odiar chegou para o português com esse termo odiar, mas na verdade, no profundo da palavra, é amar menos. Porque é claro que nós temos que amar menos os nossos pais, porque eles são irmãos como nós, erram como nós, e o nosso verdadeiro guia e modelo é Jesus. Porque tem muito pai e mãe que desviam os filhos da conduta. Tem aqueles que colaboram, crescem, fazem ele crescer, mas o exemplo nosso maior é Jesus, acima do pai e da mãe. Não é para ignorar pai e mãe, mas ele fala amar menos, não deixar de amar, né? Então, quando a linguagem muda, tudo muda. Então, quando nós temos a consciência de que as leis de Deus estão dentro de nós, a gente vai começar a se equilibrar, vai começar a entender que nós não precisamos de intermediário para falar com desencarnados, porque nós somos espíritos também. E para mim falar com desencarnado é só eu aprender a me espiritualizar, educar minha mediunidade, para ter a sensibilidade de perceber eles do meu lado. E que eu converso com eles o tempo todo, porque eu não durmo, ninguém dorme. Nós nos afastamos do corpo físico e ficamos na dimensão espiritual, enquanto o nosso corpo se refaz à noite, nem o corpo dorme, né? Então, quando nós começamos a entender isso, nós começamos a entender a Deus, e quando as leis de Deus, e quando nós começamos a entender a lei de Deus, não precisamos mais de quem nos religue a Deus, não precisaremos mais de religião, por isso não precisamos mais dos cultos, né? Mais ou menos isso. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados, em geral, não são inteligíveis. Muito mesmo não parecem racionais, pela falta de uma chave para compreender-lhes o verdadeiro sentido. Essa chave está inteiramente no Espiritismo, como já se convenceram aqueles que o estudaram seriamente, e como ainda o reconhecerão melhor mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Por toda parte encontram-se seus vestígios, nos escritos, nas crenças e sobre os monumentos. É por isso que, se ele abre horizontes novos para o futuro, derrama luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, ajuntamos algumas instruções escolhidas entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países e por intermédio de diferentes médiuns. Se essas instruções tivessem saído de uma fonte única, elas teriam podido sofrer uma influência pessoal ou do meio, ao passo que a diversidade de origens prova que os espíritos dão seus ensinamentos por toda parte e que não há ninguém privilegiado a esse respeito. Esta obra é de uso de todos. Cada um nela pode achar os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, por outro lado, as aplicações que lhe concernem mais especialmente, graças às comunicações estabelecidas, de hoje em diante, de um modo permanente, entre os homens e o mundo invisível. A lei evangélica ensinada a todas as nações
pelos próprios espíritos, não será mais letra morta, porque cada um a compreenderá e será incessantemente solicitado em praticá-la pelos conselhos de seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Exatamente. Então agora nós vamos para o livro dos Espíritos, né, que a gente faz meia hora de Evangelho e meia hora do livro dos Espíritos, tá? Então nós vamos para o livro dos Espíritos. Eu já marquei aqui onde parou. Tá. Depois semana que vem é o item 2. Agora nós vamos para o livro dos Espíritos. E também ficar com vontade para perguntar, tá? Quanto mais perguntar, mais esclarecido as pessoas que estão assistindo que vão assistir, né? Vão ficar. Nós somos alunos e professores, todo mundo aqui, tá? Começa pela introdução, né? Introdução. Tá. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Para as coisas novas, se necessitam de palavras novas. Assim o quer a clareza da linguagem para evitar a confusão inseparável do sentido múltiplo dos mesmos vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm uma acepção bem definida. Dar-lhes uma nova para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem crê haver em si outra coisa que a matéria é espiritualista. Mas não se segue daí que crê na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para designar essa última crença as de espírita e de espiritismo, das quais a forma lembra a origem e o sentido radical, e que, por isso mesmo, tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, reservando a palavra espiritualismo a sua acepção própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípios as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se o quiserem, os espiritistas. Deixa eu fazer uma pergunta. Não, ela não é pergunta, só para fechar. Não, é bom sair a sua voz. Pergunta. Eu queria saber que vocês dessem uma repassada na diferença do espiritual, espiritualista e espiritualismo. Vamos ver aqui. Espiritual é tudo que diz respeito àquilo que não é matéria, né? Deus criou duas coisas apenas, o espírito e matéria, né? Agora o outro, cadê? Espiritualista. Espiritualista e espiritualismo é aquilo que nós vivemos. Nós não temos o apego à matéria. Nós temos mais a propensão de crescer e evoluir espiritualmente. Nós não somos aquela pessoa que fala, eu fui na casa espírita e Deus me deu um carro. E boto aquela placa atrás do meu carro. Deus me deu o carro, porque Deus gosta dele, não gosta de mim. Porque para mim Deus não deu carro nenhum, né? Mas para a pessoa deu, tudo bem. Então, eu não sei que Deus deve estar com bronca de mim, mas tudo certo. Então, o espiritualismo é aquele que dá valor às coisas espirituais, né? É o espiritualista, né? Espiritualismo. O espiritualista é diferente do espiritismo, porque o espiritualista é o seguinte:
todos espíritas são espiritualistas, mas nem todo espiritualista é espírita. Porque todo espiritualista acredita na vida que após o desencarne, que a gente não morre, né? É como numa universidade. A faculdade, ela tem curso de engenharia, medicina, mas um engenheiro não pode fazer operação cardíaca. E um médico não pode criar pontes, né? Eles estão na mesma faculdade. O espiritualismo é a mesma faculdade. Dentro do espiritualismo você tem um bandismo, catolicismo, os evangélicos, todos que acreditam em Deus e acreditam numa força extrafísica, os espíritas. Só que o espiritismo são aqueles que seguem as orientações trazidas e codificadas por Allan Kardec. Saiu de Allan Kardec, não é espírita, é espiritualista. Por isso que você pega muitos lugares aí que usam o nome espírita sem necessidade e sem porquê. Porque eles não seguem Kardec fielmente. Eles colocam coisas que não tem nada a ver com o que Kardec traz. Kardec fala de magnetismo, Kardec traz o sonambulismo, e esse pessoal estuda outras coisas que não são magnetismo e sonambulismo, né? Então, essas pessoas são espiritualistas. Mas como o nome espiritismo vende, aí tudo virou espiritismo. Aí bota lá, tenda de Umbanda espírita, não é espírita. Espiritismo é Kardec. Espírita é quem segue Kardec, né? É espiritualista, né? Espiritualista. Espiritualista é todos aqueles que não são apegos na matéria e acreditam na existência do espírito, na pré-existência, depois do desencarne. E os espíritas são os que seguem os ensinamentos de Kardec. Saiu de Kardec, não é espírita, não é espiritualista, né? Então, certo seria casa, não sei o que lá, espiritualista. Esse seria o certo. Mas se eu ponho o nome espírita, todo mundo vai lá, porque o nome espírita vende. Kardec que trouxe o nome espírita e espiritista, né, para nós que somos seguidores da codificação feita por Kardec. Mas o pessoal mistura Ramatiz, mistura um monte de coisa com que não tem nada a ver com Kardec, né? E se dizem espíritas. Mas, a gente estudando, a gente vai se esclarecendo. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, ele se prende à doutrina espiritualista. Espírita é uma coisa, espiritualista é outra. Isso. Da qual apresenta uma das fases. Tal a razão porque traz no seu cabeçalho as palavras filosofia espiritualista. Há um outro termo sobre o qual importa igualmente se entender, porque é uma das chaves de abóboda de toda a doutrina moral e que é objeto de numerosas controvérsias. Por falta de uma acepção bem determinada, é a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma vem da aplicação particular que cada um faz dessa palavra. Uma língua perfeita, em que cada ideia teria sua representação por um termo próprio, evitaria discussões. Com uma palavra para cada coisa, todo mundo se entenderia. Segundo alguns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Ela não tem existência própria, excessa com a vida. É o materialismo puro. Nesse sentido, e por comparação, dizem de um instrumento rachado que não produz mais som, que ele não tem alma. Segundo essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma porção. Segundo eles, não haveria,
por todo o universo, senão uma só alma, que distribui centelhas entre os diversos seres inteligentes durante a sua vida. Depois da morte, cada centelha retorna à fonte comum, onde se confunde no todo, como os riachos e os rios retornam ao mar de onde saíram. Esta opinião difere da precedente naquilo que, nesta hipótese, há em nós mais que a matéria e que resta alguma coisa depois da morte. Mas é mais ou menos como se não restasse nada, uma vez que, não tendo mais individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. Nesta opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser uma porção da divindade. É uma variedade do panteísmo. Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria, e que conserva sua individualidade depois da morte. Esta acepção é, sem contradita, a mais geral, porque, sob um nome ou sob outro, a ideia deste ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado da crença instintiva e, independente de todo ensinamento, entre todos os povos, qualquer que seja o grau de sua civilização. Esta doutrina, segundo a qual a alma é a causa e não o efeito, é dos espiritualistas. Sem discutir o mérito dessas opiniões, e nelas não considerando senão o lado linguístico da coisa, diremos que essas três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas que reclamam cada uma um termo diferente. Essa palavra, pois, tem uma tríplice acepção, e cada um tem razão em seu ponto de vista, na definição que dá. O erro é a língua não ter senão uma palavra para três ideias. Para evitar todo equívoco, precisar-se-ia restringir a acepção da palavra alma a uma dessas três ideias. A escolha é indiferente. Tudo está em se entender. É um processo de convenção. Cremos mais lógico tomá-la em sua acepção mais vulgar. Por isso, chamamos alma ao ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Ainda que esse ser não existisse e não fosse senão um produto da imaginação, seria preciso, assim mesmo, um termo para designá-lo. Na falta de uma palavra especial para cada uma das duas outras acepções, chamaremos princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que lhe seja a fonte, e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. A vida, podendo existir, abstração feita da faculdade de pensar, o princípio vital é uma coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não dá a mesma ideia. Para alguns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em certas circunstâncias. Em certas circunstâncias dadas. Segundo outros, e é a ideia mais comum, ele reside num fluido especial, universalmente espalhado, e da qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida.
como vemos os corpos inertes absorverem a luz. Esse seria, então, o fluido vital, que, segundo certas opiniões, não seria outro que o fluido elétrico, animalizado, designado também sob os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Quer parar um pouquinho? Quero que vocês falassem desses 3 corpos. Pode falar. Eu queria saber a diferença desses 3, do princípio vital, da vitalidade e do fluido vital em relação a nós. O fluido vital é um fluido que nós chamamos de atmosfera, o ar, né? Que dá a vida, O ser vivo nesse planeta, no planeta de provas e expiações, que a existência, que ao contrário do que muita gente pensa, e Kardec sempre afirmou, não há um lugar no universo que não seja habitado. Só que as pessoas achavam que para ser habitado tinha que ter o corpo humano, o corpo nosso que nós usamos no planeta Terra. Mas agora a própria ciência está se dobrando o que Kardec sempre trouxe através dos espíritos e está dizendo que pode sim ter existências em outros planetas com outros corpos, que não necessariamente precisam do oxigênio. E aqui mesmo na Terra nós temos isso. Quantas vidas nós temos aqui que não usam oxigênio? Os peixes, aqueles animais que vivem nos subterrâneos, as aves que voam, o jeito delas respirarem é diferente do nosso, né? Aqueles seres vivos que criam feridas e o oxigênio mata eles. São seres vivos. A ciência comprova como seres vivos e convivem conosco. Esse fluido vital é o fluido que dá a vida, a existência, para que nós possamos ter energia. É o que nós chamamos, vai no posto de gasolina, abastece o carro. É o fluido que nós temos em nós, que vai acabando com o tempo de acordo com a nossa necessidade reencarnatória. É claro que se eu preciso desencarnar mais tarde, posso prorrogar a minha existência. Então, quando a gente desencarna, esse fluido acaba. Momentaneamente ele acaba. Por isso que muitas vezes eu preciso reencarnar e, como criança, desencarnar, porque eu ainda não descarreguei, não desprendi de todo o fluido necessário que eu tinha que desencarnar na encarnação passada. Talvez um acidente, talvez um suicídio indireto através do uso de drogas, me fez o desencarnar antes do tempo. Então sobrou fluido vital em mim e que eu preciso usar para a próxima encarnação. Então, na próxima encarnação, como também todos os envolvidos, pais, avós, tios, precisam passar pela experiência do luto, eu venho como criança e desencarno para gastar aquele fluido, que é aquela energia, que é como se eu abastecesse o meu corpo de energia vital, de vibracional, né? É o que faz eu viver, né? E a diferença de alma e espírito foi dado através dos espíritos para Kardec, porque Kardec, como pedagogo, ele era professor, né? Além de ser contabilista, ele fazia contabilidade de muitas empresas lá na França. Ele classificou a alma para nós espíritos quando estamos ligados ao corpo físico. Ao contrário do que muita gente pensa, nós não estamos dentro do corpo físico. Dentro do nosso corpo não tem espírito. O espírito se apossou dele. Ninguém entrou dentro de mim. Ninguém está dentro de mim. Quem está dentro de mim é comida. Só isso. E eu tenho os órgãos, células, moléculas e ossos dentro do meu corpo. Eu não estou dentro do corpo. Eu envolvo esse corpo com o meu campo magnético, que eu chamo de aura, e movimento essa matéria que eu mesmo criei com o meu pensamento. E eu aprendi essa criação quando eu passei pelos 3 reinos, o reino mineral, vegetal e animal. Depois a gente vai estudar sobre isso mais na frente, né? Os 3 reinos. Então, na junção molecular que eu aprendo no reino mineral, eu aprendo a formação do meu corpo físico, depois que eu crio o meu corpo físico no planeta que eu vou existir.
Eu crio o perispírito, que vai servir de molde, envolvo com a matéria daquele planeta, crio o meu corpo físico e eu envolvo esse corpo físico com a minha aura e com o meu fluido magnético. E com isso eu faço esse corpo se movimentar. É o que acontece com a gente. Nós não estamos dentro do corpo, nós estamos ao lado desse corpo. Quando eu falo, eu estou falando através da minha mente, mando um comando para o meu cérebro, que pertence ao corpo, e meu sentido fonador vai transmitir o que eu, espírito, estou querendo. Porque eu não tenho aparelho fonador, eu não sou, o espírito não tem aparelho fonador, quem tem é o corpo. Então eu mando a mensagem para mim. E espírito, Kardec classificou quando eu estou desencarnado. Então, alma, quando eu estou encarnado, ligado ao corpo físico. Quando eu estou desencarnado, eu sou um espírito. O perispírito é feito, então, de fluido? Sim, é uma matéria. O perispírito fluido é matéria, né? O perispírito é feito de uma matéria quintessenciada, bem sutil, mas é uma matéria. É tão sutil que ela entra na dimensão espiritual, atravessa a parede, mas tudo mais. Mas eu tenho duas maneiras de perder o perispírito. Ou quando eu evoluo o suficiente, quando eu chego na esfera crística, como Jesus de Nazaré, e não preciso mais reencarnar, por isso que todo mundo fala que ele demorou muito para criar um perispírito, para poder reencarnar e se fazer pequeno, para estar junto conosco aqui no planeta Terra. Ou, se não, eu queimo o meu perispírito, quando eu estou num processo de auto-obsessão. Então eu queimo o meu perispírito, eu me torno um ovoide. Quando eu me torno um ovoide, eu perco, temporariamente, eu gasto o meu perispírito, mas depois eu vou melhorando minha mente e ele volta novamente. Mas as duas únicas maneiras de eu perder o perispírito é esse. Quando eu me torno um ovoide, com tanto ódio, rancor e mágoa, inclusive a gente já colocou esse vídeo lá no grupo da aura, do ovoide, mas se precisar eu coloco de novo lá. É um vídeo de 40 minutos. E quando a gente ainda adentra a esfera crística e não precisa mais reencarnar. Porque o perispírito nada mais é que a impressão minha, o mata-borrão das minhas imperfeições. Quando eu não tenho mais imperfeição, eu não preciso mais desse mata-borrão. E o perispírito, ele ligado ao corpo físico, que vai drenar as imperfeições que eu trago no meu pensamento. Todos os males que eu faço, eu gravo no meu perispírito. Vamos supor, eu fumo muito cigarro. Então eu não prejudico só os meus pulmões, eu prejudico a área do pulmão do meu perispírito. Porque o meu perispírito também tem células e moléculas. E quando eu vou reencarnar, aquela área que eu danifiquei, as células e moléculas não permitem que o novo corpo volte perfeito naquela região. Então eu vou ser aquela criança com problema de asma, com problema respiratório, porque eu lesei na encarnação passada. Então, o perispírito é matéria e pertence ao mundo material. O perispírito. Não, ele é um fluido, mas é matéria. Todo fluido é matéria. Porque só tem duas coisas que Deus criou. O que não é espírito é matéria. O mais sutil do fluido é matéria. O ar que nós respiramos é matéria, né? E tem coisas mais leves que o ar, que também é matéria. O que não é espírito é matéria. Deus só criou duas coisas: espírito e matéria. E mais leve o fluido, mais leve o perispírito, mais leve o corpo que eu vou utilizar. Por isso que quando eu estou desencarnado e eu tenho uma moral melhor, eu consigo volitar. Eu não ando mais, eu volito. E mesmo quando eu estou encarnado, mas nos mundos mais evoluídos, nos mundos felizes ou no mundo celeste, eu também não ando mais, porque o meu corpo não é mais pesado, ele é mais leve. Então eu volito, né? A gente viu agora no livro Nosso Lar, que nós estamos estudando, e agora semana que vem começa os mensageiros, e você que está assistindo esse vídeo pode participar dos estudos também, presencialmente aqui na nossa casa. André Luiz, agora no finalzinho do Nosso Lar, ele começa a volitar. Até então ele andava com o pé no chão, agora ele está flutuando.
Então, porque ele conseguiu uma condição moral que o perispírito dele ficou mais leve, mais tranquilo e menos pesado. E assim somos nós, a partir do momento que a gente evolui. Tá? Pode falar. Que você havia comentado do fluido, que às vezes a pessoa acaba, né, fazendo a passagem e acaba voltando como criança e acaba fazendo a passagem novamente cedo porque está com esse excesso de fluido. Isso quer dizer que as pessoas geralmente falam que a pessoa tem um dia certo para morrer, então isso não seria o certo, que nem a pessoa teve overdose. Ela se causou aquilo, então ela acabou partindo mais cedo. Então a pessoa então ela pode antecipar essa partida para o mundo espiritual. Sim, nós podemos antecipar, como também podemos prorrogar. Se nós estamos fazendo bem, do berço ao túmulo, somos nós que decidimos o que vai acontecer na nossa existência. Mesmo que a gente tenha programado no plano espiritual passar por algumas situações incômodas, e se eu, na minha encarnação atual, comecei a agir no bem, fazer a caridade, ajudar o meu próximo, ser uma pessoa digna, honesta, honrada, é claro que a dor que eu teria que passar vai ser amenizada. Eu não preciso passar, porque Deus não quer o nosso sofrimento, quer que a gente aprenda a lição e entenda as suas leis. Se eu entendi a lei de Deus e aprendi a lição, por que eu vou sofrer? Então não há necessidade disso. Então eu posso antecipar a minha partida para o mundo espiritual se eu me suicido. Uma pessoa que bebe bebida alcoólica, que usa drogas, que fuma, ele é um suicídio indireto. André Luiz foi considerado suicida, porque ele antecipou a sua morte. Não precisa só dar um tiro na cabeça para ser suicida. A má conduta, o mau cuidado com o corpo físico faz de você um suicida, né? E também eu posso prorrogar. Se eu estou agindo no bem, fazendo a caridade, ajudando o meu próximo, sendo útil para as pessoas, a espiritualidade vai lá e injeta em mim mais fluidos. Para que eu, simbolicamente falando, né? Para que eu tenha mais vitalidade e possa exercer mais essa profissão, essa execução de caridade e amor ao próximo. Então, do berço ao túmulo, sou eu que decido se eu vou sofrer, se eu vou ser feliz, se eu vou viver mais, se eu vou viver menos. Sou eu que decido. Claro que tem um tempo certo para eu desencarnar, porque vem na programação, mas eu posso prorrogar ou antecipar isso. Sou eu que decido. Inclusive a felicidade e a dor. É uma escolha minha. Porque as situações que eu causei na existência anterior vão vir a aparecer na minha existência atual. Mas a dor é opcional. As pedras no caminho, como diz o poeta, né? Eu posso fazer como uma muralha intransponível e que eu não posso ultrapassar, ou posso sabiamente pegar essas pedras e colocar no formato de degrau que vai me ajudar na minha evolução. Sou eu que escolho o que eu vou fazer com as pedras. Sou eu que escolho o que eu vou fazer com os problemas. Se eu entendo os problemas, eu não sofro, né? Se eu compreendo a situação que eu estou passando, não sou apegado à matéria e não tenho apegos, claro que eu não vou ser relaxado também, né? Mas se eu não tenho apegos, eu não vou sofrer. Aquilo não me pertencia, acabou, porque nós somos mordomos de Deus. Toda a matéria que convive conosco e as pessoas encarnadas e desencarnadas estão na nossa tutela, não são propriedades nossas. Então, quando há o afastamento, quando há o desligamento, quando há a perda material, nós achamos que estamos devolvendo a Deus, porque acabou o tempo da nossa tutela. Então, nós não sofremos. O sofrimento é uma opção, né? Em todas as situações. Vamos fazendo. Ver onde que você quer parar? Vai aqui no 87. Para aqui. Tá. Seja como for, há um fato que não se poderia contestar, porque é resultado da observação, e é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida.
Tanto que essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela é independente da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Enfim, que, entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de um senso moral especial, que lhe dá uma incontestável superioridade sobre as outras, e que é a espécie humana. Concebe-se que, com um significado múltiplo, a alma não exclui nem o materialismo, nem o panteísmo. O próprio espiritualista pode muito bem entender a alma segundo uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto ao qual, então, ele dará um nome qualquer. Assim, essa palavra não representa uma opinião. É um proteu, que cada um acomoda à sua maneira. Daí a fonte de tantas disputas intermináveis. Evitar-se-ia igualmente a confusão, servindo-se da palavra alma nos três casos, juntando-lhe um qualificativo que especificasse o ponto de vista sobre o qual a consideramos ou a aplicação que dela se faz. Seria então uma palavra genérica, representando ao mesmo tempo o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral, e que se distinguiria por um atributo, como o gás, por exemplo, que se distingue juntando-lhe as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Poder-se-ia então dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital para o princípio da vida material, a alma intelectual para o princípio da inteligência e a alma espírita para o princípio da nossa individualidade depois da morte. Como se vê, tudo isso é uma questão de palavras, mas uma questão muito importante para se entender. Segundo isso, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual seria a própria dos animais e homens, e a alma espírita pertenceria somente ao homem. Acreditamos dever insistir tanto mais sobre essas explicações quanto a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e sobrevivente ao corpo. A palavra alma, devendo aparecer frequentemente no curso desta obra, importava ser fixada no sentido que lhe atribuímos, a fim de evitar qualquer equívoco. Vamos agora ao objeto principal dessa instrução preliminar. Então, por hoje, isso termina, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Alguém quer fazer mais um comentário? Não, mas muito interessante. Alguém quer fazer um comentário, alguma coisa? Né? Então, hoje foi o primeiro estudo do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. E lembrando, né, que está errado a gente falar eu erro porque eu ainda sou humano. Né? Nós erramos porque ainda somos humanos. Quando nós deixarmos de ser humano, de pertencer à classe humana, nós vamos parar com sentimentos humanos. Posse, rancor, ódio, mágoa, inveja e ganhos, sentimentos humanos. Por isso que a gente não pode esquecer que nós somos a imagem de Deus como espírito e não como corpo físico. E Deus não tem sentimentos humanos, né? Ele não tem raiva, como muitas pessoas falam. Eu não desejo mal para você, mas Deus vai te castigar. Deus não tem essa maldade, né? Deus não é cruel.
porque ele não tem sentimentos humanos. E nós também não vamos ter, quando nós alcançarmos a angelitude e alcançarmos a esfera crística. Por isso a importância do estudo constante de si mesmo. E quando a gente começa a trabalhar também, quanto mais a gente trabalha, mais estudo, porque nós sabemos que nada sabemos. Tenha uma excelente semana, até a próxima aula, e também se inscreva no nosso canal, peça para os amigos se inscreverem no nosso canal, no nosso grupo do WhatsApp, tem muito mais conteúdo espírita para você. Periodicamente nós colocamos biografia, é importante nós sabermos quem é quem no meio espírita, né? E também muitas outras teses espíritas que esclarecem muito mais. O nosso contato do nosso WhatsApp é o 13 98130 8408. Que os bons espíritos te acompanhem agora e sempre. Então, ok. Obrigado a todos.